História do Parque Lage. A história do local do Parque Lage vem do século XVI, quando foi engenho de cana-de-açúcar. No século XIX, chácara de nobre inglês. E no início do século XX, residência de um milionário casado com uma cantora de ópera, onde o mesmo ergueu um palacete. Na década de 1960, quase virou condomínio e nos anos de 1980 até sediou shows de rock no pátio central do palacete. As terras do local onde situa-se o Parque Lage passaram por mãos de alguns ricos e importantes proprietários, tendo diferentes usos ao longo dos anos. O local onde hoje é o Parque Lage já foi Engenho Del Rey, um antigo engenho de açúcar durante os tempos coloniais, pertencente a Antônio Salema, então governador do Rio de Janeiro no século XVI. Nesta remota época, as terras do engenho abrangiam mais áreas e se estendiam até as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, que antigamente era chamada de Sacopenapã, uma palavra tupi-guarani que se referia a raízes chatas. A verdade é que a Lagoa Rodrigo de Freitas, como as antigas lagoas existentes pela cidade do Rio de Janeiro, eram cercadas de manguezais, e talvez esta palavra tenha a ver com esta vegetação. Após o ano de 1660, na segunda metade do século XVII, o engenho foi comprado pela família Rodrigo de Freitas e Melo, advindo daí o nome atual da Lagoa Rodrigo de Freitas. Na primeira metade do século XIX, um nobre inglês comprou parte das terras e contratou um paisagista inglês, John Tylett, para conceber e projetar um jardim em estilo romântico, muito em voga à época, como eram usados nos jardins de propriedades europeias. O jardim foi projetado em 1840. Decorridos alguns anos, em 1859, o senhor Antônio Martins Lage compra as terras do nobre inglês. Em 1900, seus herdeiros passam a ser proprietários das terras. Entretanto, no ano de 1913, os herdeiros de Antônio Martins Lage vendem a chácara ao Dr. César de Sá Rabelo, mantendo a mesma com a sua propriedade até 1920. Em 1920, o rico empresário Henrique Lage, neto de Antônio Martins Lage, consegue comprar novamente a antiga propriedade de sua família. Henrique Lage era um empresário muito rico e amante das artes, tendo se casado com uma cantora lírica italiana, chamada Gabriella Beanzoni. No local da chácara, em 1927, decidiu erguer um palacete com inspiração romana, seguindo o gosto da artista e cantora de ópera. Existem divergências entre as datas de início da construção. Enquanto uma fonte consultada afirma ser o projeto de 1920, outra afirma que o projeto é de 1927. A imponente construção que marca o local se encontra como foi construída por Henrique Lage, sendo hoje mais conhecida como Palacete do Parque Lage. A residência do casal se tornou um dos locais de maior efervescência cultural e social do Rio de Janeiro, logo após a sua construção, onde no local aconteciam saraus e também festas suntuosas organizadas pela senhora Beanzoni, tendo recebido até celebridades internacionais como o ator Tyrone Power. No final da década de 1950, o proprietário Henrique Lage se encontra endividado com o Banco do Brasil e usou a propriedade para saldar parte das dívidas. Assim, o local acabou passando para o patrimônio do Estado. O Parque Lage foi tombado em 1957 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, em função dos seguintes fatos. No local existem vestígios e antigas ruínas do engenho de açúcar que ali existiam. O palacete, construído no século XX, foi o retrato de uma época e também é um belo exemplo da arquitetura eclética. Na década de 60, o empresário Roberto Marinho
havia adquirido áreas pertencentes ao Parque Lage. Segundo algumas versões, as primeiras instalações da Rede Globo que ele estava fundando poderiam ter sido feitas no local, mas se tratava de área não permitida para edificações. Posteriormente, ainda segundo relatos encontrados na imprensa, Roberto Marinho tentou empreender a construção de um condomínio de edifícios, que teria sido vetada definitivamente pelo governador Carlos Lacerda, com quem havia tido desentendimentos. Na metade da década de 80, muitos shows de músicos brasileiros voltados para o gênero rock nacional, como a banda de heavy metal de Robertinho do Recife, Kleber Hood, que tinha uma conotação punk, além de muitas outras bandas que estiveram no auge naquela época, se apresentaram no pátio interno do Palacete. Para tais apresentações, um palco era armado na extremidade oposta à entrada do pátio interno, e sobre a piscina era colocado um tablado onde ficava o público. No local vem funcionando já há alguns anos a EAV, Escola de Artes Visuais, mantida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que lá oferece cursos livres. O funcionamento da escola no local é compartilhado com os visitantes do parque, nada impedindo sua circulação ou visitação.